Ureia de liberação lenta, controlada e protegida. Será que tem diferença entre elas? Esse é o nosso assunto do vídeo de hoje. Eu sou o professor Daniel Escotar e eu recebi essa pergunta no meu Instagram pessoal. Se você ainda não me segue, Daniel Escotar, Daniel.escota, me segue lá porque eu posto diariamente o meu dia a dia no campo, prestando consultoria, enfim, os nossos projetos e respondo também dúvidas técnicas. E essa dúvida foi a seguinte: professor, qual a diferença entre uma ureia de liberação lenta, uma ureia de liberação controlada e uma ureia protegida? Qual que é melhor? Bom, essa é a pergunta do nosso colega, pergunta importante e que eu vou estar respondendo a partir de agora. E é lógico, já queria pedir que você se inscrevesse no nosso canal, porque se você estiver inscrito no canal, toda vez que eu lanço um vídeo novo, o YouTube ele te avisa e tem vídeo novo toda semana, tá? Inclusive eu tenho postado vídeo diariamente, certo? E dá o seu like, porque se você dá o seu like, o YouTube fala assim, olha, esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas, bora construir uma agricultura brasileira ainda mais forte, vamos propagar conhecimento técnico, certo? Vamos lá. Daniel, qual que é a diferença entre elas? Beleza. Antes de eu falar sobre a diferença entre os tipos de ureia, as tecnologias de utilização de ureia, é muito importante entender por que utilizar. A ureia é o adubo nitrogenado mais utilizado no Brasil. Isso porque ela acaba sendo o insumo mais barato por unidade de nitrogênio. Tá? Então, 45%, 44%, enfim. Então, acaba saindo mais barato. O problema é que, eu não estou falando que o adubo em si é barato, eu estou falando por unidade de nitrogênio. O problema é que a gente tem muitas perdas por volatilização. As nossas perdas de amônia indo para a atmosfera, que é o nitrogênio indo embora. Isso acontece principalmente porque quando a gente está fazendo uma adubação com ureia, um adubo amoniacal, nós estamos colocando ali o nitrogênio amídico, que vai ser ali talvez o NH2. E ele vai passar por um processo onde que ele vai estar se tornando amônio. Amônio já pode ser absorvido pela planta ou vai passar por um processo depois de nitrificação, virar nitrito, nitrato. Só que nesse processo de passagem do N amídico para amônio, ele vai ser transformado antes em amônia. Ele passa por amônia, NH3, e nesse momento, naquele processo ali de secagem do solo, ele acaba sendo, entre aspas, evaporado. Então a gente tem muitas perdas do nitrogênio na atmosfera, perda ali da nossa ureia, o nitrogênio indo embora. E o que a gente quer? Diminuir essas perdas. Teoricamente é isso. Eu tenho vários vídeos explicando esse processo aqui, então eu quis apenas fazer um resumo básico. Então a gente tem criado formas de diminuir essas perdas, mesmo porque tem duas questões importantes. As perdas em si podem causar impacto no meio ambiente, assim como a gente elevar muito a quantidade de adubação nitrogenada, a gente também vai estar causando impacto negativo no meio ambiente. Não é só as perdas financeiras, nós temos também os passivos ambientais, que de certa forma são importantes e a gente sempre tem que olhar para eles com cuidado. Inclusive a Europa já avançou bastante nessa utilização de adubos nitrogenados e a gente precisa também estar se adaptando, estar se adequando a esses processos para que a gente tenha resultados positivos financeiramente e de forma sustentável. Beleza, Daniel, já entendi que nitrogênio é perdido para a atmosfera. Agora, vamos lá. O que a gente tem de tecnologia? Então, vamos entender o que é um adubo de liberação lenta, controlada, protegida. Então, a gente tem algumas tecnologias de aplicação de nitrogênio. Primeiro são os adubos convencionais, que é esse que eu acabei de falar, uma ureia, um sulfato de amônio, um nitrato de amônio, enfim, são os adubos convencionais. Depois, nós temos os adubos estabilizados, como a gente chama. Esses adubos estabilizados é o que a galera comumente fala de ureia protegida. Por quê? Porque aí, inclusive, a gente tem duas formas de proteger ela aqui. A primeira é através dos inibidores de urease, nesse caso aqui o mais famoso, o NBPT, que eu vou proteger, entre aspas, ela da ação da urease. E aí eu vou ganhar um tempo com essa ureia no solo, sem que ela seja necessariamente transformada em amônia. Então eu ganho um tempo. A intenção da ureia protegida é exatamente eu ganhar tempo, porque talvez depois pode chover e aí eu vou ter uma melhor incorporação da ureia no solo, certo? O ideal é que a ureia fosse incorporada no solo, talvez até fisicamente, mas esse processo acaba saindo caro, para grandes áreas pode não ser interessante. Então, o primeiro tipo é ureia estabilizada, que é aquela ureia que a gente chama de protegida, que ela pode ser feita tanto por inibidores da urease, como também inibidores de nitrificação, nesse caso BMPP.
né, ele pode ser estar utilizando. Eu já falei sobre ureia protegida aqui anteriormente, tem um vídeo só sobre isso, então não vou me aprofundar muito na ureia protegida. Mas é isso, eu vou proteger ela desse processo ou da ação da urease, né, que é a urease que vai estar ocasionando, a enzima vai ocasionar esse processo, ou até mesmo inibindo ali a nitrificação, certo? Então, são duas formas de a gente estar agindo. Até mesmo ação dupla, eu posso ter aqui ação dupla. Beleza, então esse aqui, a ureia estabilizada, é aquela ureia que eu vou estar protegendo. Depois eu tenho a ureia de liberação lenta, tá? O que é a ureia de liberação lenta? A ureia de liberação lenta, a gente vai ter aqui um processo de quase que mudança na sua composição, tá? Onde a gente vai estar colocando aldeídos. Na verdade, a gente chama ela de UF, né? Que na verdade é a ureia formaldeído. O que significaria isso? Dentro da composição dela, nós vamos formar aqui cadeias de carbono e nitrogênio. E essas cadeias de carbono e nitrogênio, ela vai fazer com que a gente tenha uma menor solubilidade do nitrogênio. Com isso, então, a gente vai ter uma lentidão nesse processo de solubilização. Automaticamente, eu vou ganhar mais uma vez um tempo aqui nesse processo, certo? Então, essa daqui é a ureia de liberação lenta, a ureia ali que a gente vai ter o formaldeído, né? A ureia formaldeída ou aldeído também, né? Então, assim, tem algumas diferenças aqui. Certo? Então, são cadeias de carbono e nitrogênio que vão causar aqui uma lentidão no processo de solubilidade da ureia. Então, a gente acaba ganhando tempo também. Depois, nós temos a ureia de liberação controlada. Ela tem uma pequena diferença aqui da ureia de liberação lenta que você vai entender agora. A ureia de liberação controlada, a gente cria ali um revestimento nela, é um polímero, certo? A gente vai criar um revestimento ali de 50 a 60 micrômetros, mais ou menos um fiozinho de cabelo, tá, nela. E com qual objetivo? A gente vai controlar, né, eu acho que não sei se a palavra é essa, controlar mesmo, a entrada e a saída de água ali do meu grânulo. Eu estou ali com um grânulo de ureia, vai ter um revestimento, um polímero que vai controlar a entrada e a saída de água. Automaticamente, a gente vai ter um controle maior dessa liberação, entende? E aí, assim, a gente tem polímeros diferentes. Alguns polímetros que com controle até 2 meses, um pouco mais, um pouco menos. E aí a gente pode misturar um pouco esses polímeros para, enfim, né, ter controles, né, de tempo diferente aqui de liberação. Então percebe que na ureia de liberação lenta não tem um controle. O que a gente está fazendo aqui é diminuir a solubilidade dela, certo? Solubilizar. Agora, já a ureia de liberação controlada, não, a gente está controlando mesmo a entrada e a saída de água do grânulo. Automaticamente, mais uma vez, eu vou também ganhar um tempo, mas de forma diferente. Beleza. Depois nós temos também blend. É muito comum utilizar blend. O que seria blend? Eu misturar essas tecnologias. Eu pego ali, por exemplo, uma ureia protegida, né? Eu pego, sei lá, pego parte de ureia protegida, né? Ali com NBPT, por exemplo, né? Estabilizado, como eu falei anteriormente, e posso pegar também uma ureia de liberação controlada. Eu misturo os grânulos, só que são grânulos diferentes. Eu pego aqui um grânulo com ureia estabilizada, ureia com NBPT, e pego o grânulo com ureia revestida, né? Com polímero ali, que é de liberação controlada. Então, sei lá, pego lá 30% de um e 70% de outro, 50% de um e 50% de outro, misturo e vou estar utilizando. Então, é um blend, é uma forma de blend. Então, essa daqui é uma forma. E depois eu tenho ainda uma outra tecnologia, que já é um pouco menos utilizada no Brasil ainda, mas vai crescer, que é a Multi-N-Tech. O que seria isso? Ao invés de eu fazer essa mistura que eu acabei de falar agora, esse blend, em grânulos diferentes, eu pego essas tecnologias e coloco tudo dentro de um grânulo só. Ou seja, eu pego ela lá que está revestida, como também vou estar pegando uma ureia com NBPT, por exemplo, né, protegida, e vou misturar e vou fazer um grânulo só. A diferença do blend para o Multi-N-Tech é exatamente essa. No blend, a gente tem duas ureias, duas tecnologias em grânulos diferentes, só estão misturando no mesmo pacote, entre aspas. Já a Multi-N-Tech, a gente vai colocar tudo dentro de um grânulo só, inclusive pode ser utilizado para colocar um micronutriente também, quase que um formulado, né? Dá para ser colocado também. Um pouco menos utilizado no Brasil, mas acredito que tende a crescer. Então, isso daqui é a diferença entre os tipos de ureia.
Não sei se você tem interesse, mas se você quiser que eu fale um pouco mais sobre questão de custo-benefício, eu posso até fazer um novo vídeo, porque o objetivo desse vídeo aqui era te mostrar a diferença entre elas. Porque, exatamente, esses produtos são mais caros, é óbvio, são mais caros, tem mais tecnologia, são mais caros. Mas automaticamente a gente consegue diminuir a sua utilização. Então, para cada um desse tipo de ureia, a gente vai utilizar em ocasiões diferentes. Se eu quero, por exemplo, uma liberação talvez um pouco mais devagar, mas levando em consideração o ciclo de uma cultura anual, é de uma forma. Se eu quero uma cultura perene como o café, por exemplo, que é a nossa realidade aqui principalmente, a gente vai utilizar um outro tipo de tecnologia. Aí o preço vamos ter que botar na ponta do lápis. Se eu estou, por exemplo, numa região muito fria, às vezes nem vale a pena utilizar uma ureia protegida, estabilizada, como eu disse. Talvez nem vale a pena, porque eu não tenho essas perdas. Enfim, então cada um é diferente. Se você quiser que eu fale sobre isso, exatamente sobre o custo-benefício de cada um, comenta aqui embaixo. Porque se não tiver interesse, eu nem vou gravar, porque vai dar um trabalhozinho montar aqui e colocar algumas realidade diferente, mas se você tiver interesse, farei questão de fazer esse vídeo. Então comenta aqui embaixo, eu quero sobre custo-benefício. Pode comentar que se tiver uma quantidade boa, eu vou gravar um vídeo. Se não, a gente segue o baile e vamos falando sobre outros assuntos. Beleza? Tá entendido? Ficou com alguma dúvida sobre a diferença? Entendeu certinho a diferença entre os tipos de ureia? Comenta aqui embaixo. E vale lembrar, se você quer se especializar dentro do agronegócio, agora você tem uma possibilidade ímpar, que é fazer a assinatura da Agricoline. Agora você não precisa mais ficar comprando um monte de curso. Um curso de soja, um curso de café, um curso de milho, curso de irrigação, de defensivos, enfim. Não precisa. Agora você pode assinar a Agricoline e ter acesso ilimitado a tudo. Isso mesmo, você assina, paga por ano, cancela quando quiser, sem nenhuma burocracia e tem acesso a todos os cursos. Todos, milhares de aulas. Todos os cursos, você escolhe o que você quer estudar. Fiquei com dúvida, embaixo de cada aula você pode colocar a sua pergunta que um professor especialista daquela área vai te responder em até 24 horas. Daniel, terminei um curso, certificado, recebe o certificado de cada curso que você fizer. Tem curso novo na plataforma todos os meses, atualizações frequentes. Sua melhor oportunidade de se especializar dentro do agronegócio, seja você técnico, estudante, agrônomo, produtor rural, você que é profissional do agronegócio. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha entendido. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.